Quer empreender e tem dificuldade em conseguir capital? Saiba que tem gente disposta a colocar um bom dinheiro atrás de bons negócios. Recursos próprios nem sempre são capazes de sustentar o crescimento da empresa indefinidamente. O capital empreendedor é uma fonte de financiamento e capitalização disponível para os mais variados tipos e portes de negócios. O Papo de Especialistas de hoje vai falar sobre essa modalidade de financiamento e investimento com a ajuda do Alexandre Alves, que é diretor da Incide Investimentos, e quem também está aqui com a gente é Leonardo Melo, que é o fundador de Adiagnest, uma startup do Rio de Janeiro que começou a se tornar realidade com R$ 347 emprestados. Mas antes dessa conversa, a gente vai ver o que pensa sobre isso a diretora executiva da Anjos do Brasil, uma organização sem fins lucrativos criada para fomentar o crescimento do investimento anjo no Brasil e apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo de inovação. Vamos ver? Investidor anjo é uma pessoa física que tem algum capital para investir em empresas nascentes, mas não é só capital. E isso é a parte mais bacana do investimento anjo. Ele tem que ter valor agregado, aquilo que os americanos chamam de smart money. Ou seja, ele tem que ter uma rede de relacionamentos, conhecimento de mercado, conhecimento financeiro, para que ele possa ajudar esse empreendedor não só com o capital, mas que ele possa fazer com que esse empreendedor tenha mais chance de dar certo. Investidores anjo não investem em negócios que são muito pequenos ou que são locais. Eles querem negócios que possam ir no mínimo para o mercado do Brasil e a gente adora projetos que são mundiais. Normalmente o investidor anjo investe em projetos que ele já conhece um pouco o mercado. Então ele tem que começar a buscar pessoas que tenham afinidade com esse mercado. A primeira dica que eu sempre dou é: busca dentro da tua rede de relacionamento. É muito mais fácil. Por quê? Se você já conhece um empresário ou tem algum amigo que já empreende e tem condição de colocar capital e ajudar o teu projeto, ele já sabe quem você é, ele já confia em você, já é muito mais fácil. Esses investidores, eles investem dinheiro próprio, é o dinheiro que eles ganharam ao longo da vida deles. Cada investidor coloca em média em uma empresa entre 15 até 80 mil reais, investindo em 1 a 2 empresas por ano. Alguns são mais animados e investem bem mais do que isso. E os investidores raramente investem sozinhos. Eles investem em grupos de 6 a 10 investidores em uma empresa. Então, no geral, os projetos acabam recebendo entre 200 e 700, 800 mil reais por cada rodada de investimento ou por cada deal, como a gente costuma falar. Muito bom, senhores, bem-vindos. Queria começar com você, Leonardo. Queria que você contasse o que é a sua empresa e se essa história que você começou com um financiamento de R$ 347, você arrumou esse dinheiro emprestado, é verdade. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É verdade, sim. R$ 347 foi o valor que eu peguei do meu irmão emprestado para começar a empresa. Né, montando equipamento, montando os primeiros computadorzinhos para fazer teste de laboratório, antes até da minha garagem, vamos dizer assim, quando eu montei o laboratório um pouco maior embaixo da minha casa. A Adiagnest, ela é o primeiro provedor de telecomunicações, onde uma de suas especialidades é a telemedicina. Né? E o problema da falta de comunicação, quer dizer, o sinal de internet, às vezes, no interior do Brasil, ele é muito fraco. Em certas localidades ele é inexistente. Vocês conseguem fazer essa transmissão de dados? Como a gente consegue viabilizar que o acesso à internet muito precário consiga viabilizar que ele trabalhe eficientemente. Então eu consigo colocar, como a gente tem em alguns casos, na floresta amazônica, onde nós temos lá hoje são 60 hospitais, viabilizar que o que hoje lá exista consiga transmitir dados que seriam inviáveis a transmissão. Então, um exame de raio-x ou de mamografia, com a tecnologia da Adiagnest hoje transmite em torno de 2 minutos um exame, o que faz com que o paciente tenha o acesso ao resultado do exame 2 minutos depois. No normal convencional, demora-se quase 2 a 3 horas para fazer a transmissão. Então, o que a tecnologia da Adiagnest faz é essa diferença, tornar real a telemedicina, por exemplo. Está explicado. Você conhecia, Alexandre? Conhecia, Leonardo. Nós tivemos a oportunidade de participar junto dessa jornada a partir do Fundo Criatec 1,
que a Incid é uma das cogestoras e a Diagnética é uma das empresas investidas. São 36 investimentos. Olha, que legal. A gente denomina as SAs brasileiras de inovação. Você E a sabe o Diagnética valor? é uma Não? delas. Você sabe o valor que vocês colocaram? Cerca de R$1 milhão. E é o recurso que, somado aos R$347, mais a persistência, Foi a o primeiro? resiliência. Foi o primeiro aporte que vocês tiveram? Sim. Nós tivemos Olha, um que legal. aporte pequeno, né, mas foi desmanchado em pedaços de fundos de amparo à pesquisa. Sim. Né, que no caso lá do Estado do Rio é a FAPERJ. Legal. Alexandre, explica pra gente então o que é a Incid. A Incid é uma gestora de recursos para investir em empresas em estágios iniciais. Gestora de recursos, dentro da lógica do capital, do capitalismo, você gera poupança e o ciclo volta para investir nos novos negócios. As pessoas conhecem isso como mercado de capitais, bolsa de valores, mas também existe no mundo inteiro, principalmente agora no século XXI, essa oportunidade de pequenos negócios também participarem disso que se chama mercado de capitais. Sempre com negócios ligados à tecnologia, startups ligadas à tecnologia ou não, no caso da Incid? No caso da Incid, ela é uma gestora de recursos especializados em inovação e tecnologia. Sim. Então, ou seja, ela investe em empresas com esse diferencial baseado em inovação tecnológica. Mas, como um todo, o capital empreendedor, ou essa temática de recursos de fomento que o Leonardo comentou, é bastante ampla e acessível para qualquer impulso empreendedor em qualquer área e em qualquer porte. Vale para o artesão, vale para o agricultor, vale para o empreendedor do pequeno comércio, para o pequeno industrial, para os serviços e principalmente para a nova geração de empreendedores que já nasce conversando com tecnologia e inovação. É isso. O Leonardo não precisa nem perguntar a importância da Incid então no negócio, né? A Incid posso definir algumas importâncias. Vamos lá. A primeira importância não foi só o recurso, é o aprendizado. Né? Nós tivemos a Diagnex, ela surgiu como um negócio de garagem. Né? Eu dizia no início que ela surgiu primordialmente para pagar as contas. Não foi assim, não tinha grandes devaneios, grandes objetivos. Vamos fazer a empresa pequena. Alexandre, a gente estava falando um pouco de como as pessoas podem acessar o capital empreendedor, mas tem uma fase ideal para que esse encontro aconteça da melhor maneira? Vocês com o empreendedor, não? Basicamente, ao longo do dia a dia da empresa, ela vai se deparar com os desafios de expansão, que é o melhor momento, né? A gente fala assim, buscar o capital empreendedor num momento de dívida para cobrir o endividamento, não é legal. A conversa vai ser, talvez seja melhor buscar outros caminhos, outras alternativas. O momento melhor é um momento que a empresa se depara com a possibilidade que o empreendedor, em geral, vislumbra assim, eu quero fazer essa empresa maior. Eu quero levar minha tecnologia, levar meu negócio para o mundo, para o Brasil, para outras coisas. E esse é o momento, então, que ele vai se deparar com as alternativas de recursos. Vou buscar um financiamento? Vou colocar capital próprio? Vou vender algum bem? Ou vou buscar um sócio que possa colocar dinheiro e se somar comigo ao desafio? Esse é o momento ideal. Como é que foi com vocês, Leonardo? Nesse contexto, quando a gente começou a pensar, né, percebeu que as soluções e as tecnologias estavam maduras o suficiente para a realização de uma expansão, né, visando inicialmente Brasil, né, nós abrimos o ouvido para esse tipo de coisa, esse tipo de investimento. Que até então a gente só tinha recursos oriundos de fundos de pesquisa, mas o objetivo primordial para expandir a pesquisa. Mas que foram muito bem-vindos. Não, certamente, pelo amor de Deus, mas são com objetivos distintos. Né? O objetivo da pesquisa foi construir laboratórios, equipar, contratar profissionais, esse tipo de coisa. O que foi mais difícil no exemplo de vocês, no caso de vocês? Conseguir o dinheiro para fazer a empresa começar ou depois para fazer a empresa crescer? Acho que cada um foi uma dificuldade diferente. Tá. É sempre assim, Alexandre, ou depende da empresa? Não, empreender é uma maratona, né, de longo prazo. Então, assim, em cada etapa você... Mas são duas grandes maratonas, né? Sim, tirar a empresa do papel e depois, nesse momento, que ela tem que crescer. O momento inicial, você está sempre mais forte e acreditando. Então, em geral, você vai atrás, mais gás e você busca. Vende as coisas, como você falou, consegue dinheiro emprestado. E o cenário hoje também está mais favorável, bem mais favorável. Hoje, ou seja, a oferta de recursos em diversas modalidades, né?
né? Recursos de fomento para pesquisa, Sebrae Tech, que é o apoiador aqui do programa, fundos de investimento, investidor anjo, equity crowdfunding, que é fazer uma vaquinha para investir na empresa. Então, hoje tem vários momentos, mas segue sendo uma etapa que o empreendedor tem que percorrer. Vender a ideia dele, conquistar a atenção e a disposição do investidor participar do negócio. Não é uma tarefa fácil. Parar um pouquinho aqui e lembrar você, se você quiser algumas dicas básicas sobre capital empreendedor, clica nessezinho aqui, tem um link bem bacana. Bom, vamos voltar ao papo. Deve ter muita gente assistindo a gente em casa agora e pensando, eu tenho uma ideia revolucionária. Como é que essa pessoa te acessa, chega em você? Porque eu acho que hoje em dia não basta só uma ideia. Ou basta? Basta. A partir dela, né? A partir da ideia se move, né? E a pessoa tem que ter algum esboço do negócio? Sim, basicamente, a ideia ela tem que ser capaz de se materializar e de ser apresentada. Hoje, aqui mesmo no Brasil, tem vários programas internacionais e brasileiros onde que a pessoa tem os pitches, né? Você tem 3 minutos para vender seu peixe. Ideia. E aí você pode vender o seu peixe para mim. Então, quem estiver aqui na sala, por exemplo, a gente pode fazer uma vaquinha, eu, você e o Léo. Se a gente gostar da ideia, cada um coloca. Cada um põe o dinheiro que precisar. E o cara leva e vão apostar. E aí, se ele tem uma ideia bastante ambiciosa, mais ousada, que envolve tecnologia e que vai precisar de mais recursos, o pitch dele tem que ser melhor. Como que ele acha a gente? Acho que quase todo mundo acha as coisas hoje conversando, mas principalmente no oráculo, lá na Master Web, né? Então coloca lá, como encontrar fundos de capital, como encontrar recursos. Ele vai responder algumas coisas, a Incide provavelmente vai estar lá. Encontrar o capital, ele vai. Pode estar do lado dele um amigo, um pai, um parente, você que gostou da ideia e pode investir, ou se ele quiser buscar um recurso maior, no nosso caso são fundos de investimento, para valores a partir de R$1 milhão, ele tem que estar com um pouquinho mais de estrutura no pitch, na conversa, na estratégia. Mas qualquer empreendedor, em qualquer estágio, para qualquer tipo de negócio, ele pode buscar um tipo de sócio investidor. Você costuma dar muito conselho para quem está começando, Leonardo? As pessoas conhecendo a história da sua empresa? Sim. Eu comecei, antes de abrir a empresa, eu trabalhei alguns anos como consultor de incubadora de empresas. Então, eu já tinha o hábito de fazer planos de negócio, auxiliar pessoas a montar seus primeiros objetivos, minhas ideias, tentar organizar as ideias. E com esse contexto, e por trabalhar muito próximo às universidades, eu acabei auxiliando muita gente e sempre gostei de ajudar. Legal. Alexandre, então vamos lá, vamos começar do básico. Primeiro degrau, validação do negócio. Segundo passo. Quero saber quais são essas etapas. O passo mais importante é conseguir um primeiro cliente. Né? Antes do investidor, o que faz a empresa nascer é um primeiro cliente. Demorou quanto tempo, Leonardo? Só fazer esse bate-bola para a gente... Olha, deve ter... O nosso primeiro cliente foi até um pouco antes dele. A empresa começou com 2 clientes. Já tinham 2 clientes quando você chegaram. Pronto, então. Isso é ótimo. A empresa nasceu, ou seja, existe um cliente que foi ao mercado, teve a opção de buscar várias oportunidades e escolheu o diagnóstico. Então, assim, o cliente é o primeiro validador. Ele é capaz hoje, principalmente falando de inovação, que é o nosso caso, ele vai pesquisar, ele vai acessar. E se ele encontrou, ele já é um bom validador. O primeiro estágio, então, eu tenho um cliente, tenho uma empresa, tenho um negócio. E eu quero expandir isso agora, eu quero um recurso. É claro que a gente pode buscar também recursos para antes da fase de ter cliente. Que aí, normalmente, a gente recomenda as incubadoras, os programas de aceleração de negócios, que são programas do Sebrae, que são programas que apoiam, que dão mentoria, que dão algum tipo de recurso para fazer aquela experimentação. Os próprios programas de subvenção das FAPs, da FINEP, né? Enfim, os programas que estão ali para testar o conceito, para validar o negócio junto ao cliente. Mas uma vez com o cliente faturando, aí você pode buscar um sócio investidor. Quando que o dinheiro cai na conta? No nosso caso de fundo, a gente busca as empresas nesse processo de transformação de uma pequena empresa para uma SA brasileira de inovação. Então, assim, a forma como a gente investe, se a empresa não é SA ainda, ela tem que se transformar em SA. Então, o dinheiro cai na conta depois que a gente faz esse processo de namoro. A legislação brasileira ajuda ou é complicado para conseguir isso? Para se tornar SA, a legislação auxilia. Entretanto, o fato de tornar-se SA ainda tem alguns problemas do que a gente consegue depois. Dá para melhorar muito isso ainda. Então. Bastante. Aí é um grande campo no Brasil. Mas o fato de torná-la SA é um convite também, no caso de fundos de capital empreendedor,
quando a gente se aproxima, a gente está buscando criar uma empresa mais ambiciosa. Então, só faz sentido a gente fazer esse casamento e transformar ela em SA, porque a gente está imaginando crescer de forma significativa. Para aqueles outros negócios que querem um tipo de recurso, mas, por exemplo, 50 mil, 100 mil reais, talvez não seja o caso de buscar o fundo, virar SA e tal. Ele pode ter outros caminhos, buscar outras fontes de capital empreendedor e ter muito sucesso com isso também. Excelente. Vamos falar um pouquinho da legislação? O Leonardo estava dizendo que depois que a empresa dele virou SA, ela teve algumas dificuldades. Então vamos olhar para frente e ver o que pode ser melhorado. Você disse que a gente poderia fazer um programa inteiro só falando disso, né? O que pode ser melhorado na legislação. Começar com o Leonardo. Bem, eu acho que algumas melhorias poderiam ser feitas. A primeira é o que cabe ao acesso a recursos governamentais para a iniciativa de pesquisa. Né? Ainda há legislações que travam um pouco, dificultam um pouco o acesso a recursos para desenvolvimento tecnológico, né? Principalmente e particularmente para SAs. Quando a gente começa a trabalhar como SA, alguns órgãos governamentais acham que nós somos uma empresa grande. E que não é fato. Né? Elas nos veem de forma diferente. De um lado é bom, que mostra a responsabilidade de se tornar uma SA. Essa empresa entendeu o que é uma SA. Agora, do outro lado, o fato de se tornar grande demais tira o acesso a determinados fundos de investimento, fundos de pesquisa, primordialmente. O que dificulta um pouco o desenvolvimento tecnológico, fora a primeira patente, né, os próximos desenvolvimentos. Isso ficou um pouco dificultado. Alexandre, o que mais que dá para melhorar? Basicamente, na linha do que o Leonardo comentou, a gente tem hoje um arcabouço de incentivo para o pequeno empreendedor, que é muito bacana, né? O próprio Sebrae lidera... É um exemplo disso para o mundo, inclusive. Sem dúvida nenhuma. O MEI, que é o microempreendedor individual, o Simples. Porém, é observar que em algumas situações isso pode gerar um benefício reverso. Ou seja, se acaba gerando para aqueles empreendedores que poderiam ter um potencial maior, serem estimulados a permanecerem pequenos. Então, é observar que parte da legislação de apoio é importante para empreendimentos de pequeno porte, mas que os empreendimentos de inovação que nascem pequenos, que vão buscar o capital empreendedor, que vão se transformar em SA, eles não deveriam ser penalizados. Pelo contrário, eles deveriam seguir mantendo os mesmos benefícios daquelas empresas de pequeno porte. E isso é uma situação que favoreceria muito a expansão desses negócios. Perfeito. Para terminar, um conselho rápido para quem está vendo a gente agora, que acha que tem uma grande ideia, mas que não tem grana. Leonardo. Acreditar. Alexandre. Sonhar. Simples assim? Acreditar e sonhar? Para mim tá bom. Para mim tá bom. Acreditar e sonhar. Ótimo. Muito obrigado, senhores. Nosso papo foi ótimo. Espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Obrigado. Valeu. Eu queria agradecer a você, nosso espectador, nosso internauta, que acompanhou mais essa edição do Papo de Especialistas. Eu queria lembrá-los que, se vocês quiserem saber mais informações sobre empreendedorismo, é só entrar na página do Sebrae, www.sebrae.com.br, ou ligar para o número 0800 570 0800. Você gostou do nosso programa? Então, clique aqui embaixo, dá um joinha, compartilhe o link dessa matéria, compartilhe o link do nosso programa nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Assim você acompanha toda a programação do Sebrae no YouTube. E continue navegando também pelo nosso canal. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa.